Olá, meus irmãos. Mais uma vez nos reunimos aqui na Escola Bíblica, em tempos de quarentena, né? Vamos fazer a nossa Escola Bíblica nos lares e vamos dar continuidade ao estudo nesse domingo, né? Claro que hoje é domingo de Páscoa, uma Páscoa um pouco diferente, né, dos anos anteriores. Talvez você esteja até um pouco entristecido por não encontrar com seus familiares ou não poder viajar, estar nas casas dos seus familiares ou então nos nossos irmãos. Saudades, né, sentimos desse contato direto, mas pela graça do Senhor, né, vamos superar tudo isso. Eu digo, hoje é domingo, dia do Senhor, então é dia de louvarmos e adorarmos a Ele, né? Cantando louvores, orando a Ele e também meditando na Santa Palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe nesse domingo, que lembremos que o significado da Páscoa para nós cristãos é a ressurreição, aquilo pelo qual Jesus, quando morreu por nós na cruz, nos garantiu a ressurreição para a vida eterna. Novos céus e nova terra, um corpo glorificado, e vamos passar a eternidade adorando, louvando e vivendo para a glória do Senhor. Então, tudo que estamos passando hoje vai passar, mas a nossa viva esperança, essa nunca passa. Quando ela se concretizar, né, na sua perfeição, estaremos com o Senhor para todo sempre, e todas as nossas aflições e angústias que temos passado nesse mundo serão passados, né? Não mais voltarão. Então, graças a Deus, mesmo nesse contexto, espero que vocês estejam bem, e graças a Deus por mais um domingo, um dia do Senhor, né? Não importa o que estamos enfrentando, domingo sempre será um dia do Senhor e o Senhor sempre estará conosco. Então, semana passada, meus irmãos, nós falamos acerca da oração, né? A pergunta 98 do nosso breve catecismo diz o que é a oração. E nós falamos aqui de uma forma muito simples e direta que a oração seria um meio de graça pelo qual, né, Deus abençoa a sua igreja. Falamos o que seria um meio de graça, é uma forma de Deus abençoar a sua igreja, um instrumento de Deus abençoar a sua igreja. E explicamos que a oração é um diálogo com Deus. Né? Como é que Deus abençoa a sua igreja através da oração? A oração é um diálogo com Deus. Eu falo, Deus responde. Né? É uma via de mão dupla, o diálogo real com o Senhor. E aí é onde vem a bênção, né, sobre nós, o privilégio de podermos entrar na presença do Senhor e falarmos diretamente com o Criador dos céus e da terra. E vimos ali que a oração também é um ato de fé, ou seja, de confiança em Deus. Confiança de que o Senhor escuta as nossas orações, confiança de que o Senhor é a melhor pessoa para procurar no momento de angústia, de ansiedade e também nos momentos de alegria, né? Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Tudo que vem de bom, tudo que existe de bom em nós, vem das mãos do Senhor. É um reconhecimento, né? A oração também é um reconhecimento da soberania de Deus. Quando eu me dobro perante ao Senhor e oro, por exemplo, nesse contexto, né, de pandemia, e peço que o Senhor tenha misericórdia dos povos, tenha misericórdia daqueles que estão sofrendo, eu estou reconhecendo que Deus tem o poder de mudar a realidade, o poder de transformar a realidade, e nesse momento que eu faço esse reconhecimento, eu exalto o Senhor como Rei sobre toda a terra, como Deus soberano. Então, na aula passada, nós falamos acerca desse conceito do que seria a oração. E vimos que a oração é comunhão, né, proximidade com Deus, que a oração é convivência com Deus, é uma conversa com Deus, né, como Pai Celestial, né, como Senhor das nossas vidas, como Rei, como soberano, e é um estar com Deus, né, estar na presença do Senhor. E tudo isso nos abençoa de forma, meus irmãos, extraordinária. Nós vimos aqui na aula passada que, como meio de graça sobre a igreja, a oração, né, ela é poderosa, no sentido que Deus escuta as nossas petições e Ele se move, né? Claro que a gente tem que entender aqui que dentro da soberania dEle, Ele deseja que a gente vá, Ele sabe o que nós vamos pedir antes mesmo de abrirmos as nossas bocas e pedirmos a Ele, mas Ele deseja. Por que o Senhor deseja? Porque Ele nos criou para ter comunhão com Ele. E a oração é um sinal da nossa comunhão com o Senhor.
né? Então, vamos dar continuidade nesse domingo e ver que a oração também ela tem regras. Ela tem regras. E onde encontramos essas regras? Nas Sagradas Escrituras. Né? Em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 e 17, nós já podemos ter aqui, né? 2 Timóteo 3, 16 e 17, que nos diz: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, onde é que eu encontro orientação para dirigir a minha oração? Né? Nas Sagradas Escrituras. O texto que acabamos de ler diz que toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus e ela está aí como revelação especial de Deus para instruir o homem, né, a andar nas obras do Senhor, né, a andar de forma perfeita nas obras do Senhor. E a oração faz parte dessas boas obras que o Senhor já nos separou para que andássemos nela. Então, a Bíblia, meus irmãos, vai dar instruções de como devemos nos comportar no momento da oração. Né? E aí eu convido você a mandar perguntas aqui. Se você tiver alguma dúvida acerca de oração, manda perguntas aqui pelo YouTube mesmo. E quem sabe a gente não faz um vídeo só de perguntas e respostas aí sobre as suas dúvidas na oração. Então eu convido a igreja do IPSEP, aos irmãos participarem. Né? Eu sei que esse meio, né, da online tecnológico é um pouco diferente da nossa sala de aula, que é um pouco mais dinâmica, mas nesses tempos de quarentena, graças a Deus que temos ainda esta oportunidade de não estarmos sozinhos nos nossos lares, né, irmãos? Então, aproveitem, façam suas perguntas, coloquem aí, né, você de João Pessoa, de Vitória, né, nossas congregações que estão aí espalhadas, façam suas perguntas, coloquem aí e aí nós vamos tentar esclarecer as suas dúvidas acerca da oração, tá certo? Então, quais são essas regras da oração? Primeiro, tudo que as Sagradas Escrituras, vou repetir, ela vai dar instrução de como devemos nos comportar no momento da oração. Né? Pastor, mas como assim? Como? Né? A Bíblia fala acerca disso. Meus irmãos, toda a doutrina que é revelada nas Sagradas Escrituras, na Bíblia, ela vai nos servir de orientação. Deus, quando se auto-revelou na Bíblia, ele mostrou uma parte do seu ser. Então, eu sei, por exemplo, né, que está aí ligado à oração. Eu sei que, pelas Sagradas Escrituras, que Deus reina, que Deus é soberano, ele é chamado Senhor. Né? Ele é chamado daquele que tem domínio sobre todas as coisas, que todas as nações da terra pertencem ao Senhor e que ele tem domínio sobre todos que estão na face da terra. Todas as criaturas recebem do Senhor a vida, recebem do Senhor o pão de cada dia. Né? Nós vimos as Sagradas Escrituras nos ensinando isso. Então, no momento que eu entendo quem é Deus, no momento que eu entendo que esse Deus que criou os céus e a terra, que Ele é o Todo-Poderoso, não há ninguém acima dEle. Né? No momento que eu entendo através das Sagradas Escrituras que esse Deus me dá o pão de cada dia, que a minha vida pertence a Ele e que o meu fôlego de vida a cada segundo vem dEle, que eu não estou solto, né, no universo ou na natureza jogado ao acaso, mas que a mão todo-poderosa de Deus está movendo todas as coisas. E Ele nos convida a orar, ou seja, Ele, né, tem a iniciativa de nos criarmos com a capacidade de conversar com Ele. Ele se utiliza da nossa linguagem para que possamos compreendê-lo. Então, quando Deus se revela, Ele revela também o desejo de comunhão, né, com o homem. E essa comunhão, né, exige convivência e conversa com Deus. Lá no Éden, você vê que Deus visitava Adão e Eva, né, na virada do dia. Lá no Éden, o Senhor já conversava com Adão e Eva. E Deus continua nos convidando a conversar. Então, a oração, ela tem como regra o nosso comportamento a partir do conhecimento que eu tenho de Deus.
quanto mais eu conheço a Deus, né, melhor eu vou conseguir me expressar e mais aceitável no sentido do olhar humano, né, eu vou conseguir, na presença do Senhor, expor, né, as minhas petições de uma forma mais adequada. Por isso que é importante estudar as Sagradas Escrituras, para que a gente não esteja cometendo alguns desatinos, algumas, vamos dizer assim, algumas grosserias, tá certo? Na nossa conversa com o Senhor. E eu posso citar algumas delas, né? Nós temos alguns teólogos que têm imaginado, porque isso não é revelado nas Sagradas Escrituras, que você deveria usar da oração como algo que fosse possessivo seu. Ou seja, você deveria orar de uma forma mais autoritária, falando com Deus como se Ele fosse seu servo. Quando eu digo assim, eu declaro, eu ordeno, né, eu exijo o meu direito de herdeiro, há uma distorção da minha visão que eu tenho de Deus. Ninguém chegaria, meus irmãos, se você tiver conhecimento do ser de Deus, ninguém chegaria perante Deus exigindo nada, né? Primeiro, Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele não depende de nós para nada. Nós que dependemos dele. Quem é Senhor é Ele, eu sou servo. E qual é o servo que vai se levantar e exigir do seu Senhor alguma coisa? Né? Então, quanto mais eu conheço a Deus, melhor eu me expresso na oração de forma santa. Eu posso pecar orando, né? Eu posso cometer alguns pecados na oração. E aí onde está 2 Timóteo. 2 Timóteo diz, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Então, as Sagradas Escrituras, ela é fundamental. Não existe oração sem entendimento das Sagradas Escrituras. Não existe oração sem eu conhecer a Deus. Eu preciso conhecer a Deus, conhecer, né, esse Deus que se revelou, para poder me mover em oração. Tá? Para que eu possa me utilizar desse meio de graça. É claro que existe no senso comum uma ideia de Deus. Sempre que nós passamos por alguma dificuldade, logo, né, nós clamamos por Deus. É fácil a gente escutar no momento de desespero, no momento de angústia, alguém clamar por Deus e até questionar e estar ali falando com Deus. Mas isso não significa que esse tipo de oração seja aceitável ao Senhor. Né? Nem tudo que eu peço, eu recebo de Deus, né, o sim. Às vezes eu vou receber um não. Nem toda forma de oração é aceitável perante o Senhor. Eu falei aqui, alguns querem decretar. Nós não decretamos nada, meus irmãos. Quem decreta é Deus, que é Rei, que é Senhor. Eu ofereço, né, eu coloco nas mãos de Deus o meu desejo e espero com esperança, né, com viva esperança, por sua resposta, porque a resposta de Deus é sempre melhor do que a minha. Então, quando o meu pedido está em conformidade com a vontade de Deus, é uma bênção. Logo eu vou ver a vontade de Deus se fazendo, né, como resposta da minha oração. Quando a minha oração está indo de encontro à vontade de Deus, logo eu vou perceber o não do Senhor. Né? Ele não vai nos dar aquilo que pedimos para a nossa própria destruição. Nós, às vezes, somos como crianças, meus irmãos. Né? Quantas nossas crianças, no momento da refeição, e se você perguntar para a criança, você quer essa barra de chocolate ou você quer essa salada? Com certeza, a maioria das crianças, se não 100%, vão dizer que vão querer a barra de chocolate. Mas você sabe que não podemos só dar doce às nossas crianças. Como pai, né, você tem que educar os seus filhos e nem sempre os pedidos dos filhos são pedidos prudentes. Então, a oração como meio de diálogo com Deus, né, devemos ampliá-la, porque orar não é só pedir, é conhecer a Deus. Né? Orar é conversarmos com Deus. E a nossa forma de orar nos diz muito. Então, as Sagradas Escrituras, ela nos ensina quem é Deus e como devemos nos aproximar de Deus. Ela diz que Deus é santo e eu sou pecador. Logo, eu só consigo me aproximar de Deus pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Lavado e redimido pelo sangue de Cristo, eu me aproximo do Santo, Santo, Santo. Né? Do Deus o qual Isaías se estremeceu e disse, ai de mim, vou perecer, né? Porque sou pecador. O Deus pelo qual
O apóstolo João, ao perceber a sua glória, cai por terra, temendo também ao Senhor. Então, nos aproximamos de Deus quando o conhecemos. E quanto mais eu conheço a Deus, né, mais temor existe na minha oração, mais santificada ela será. Quanto mais eu tenho consciência do que é a oração, né, e da importância que a oração tem na vida do homem, mais tempo eu dedico, né, à oração. É claro que eu posso ter um conhecimento intelectual apenas. E ter um conhecimento teológico não é garantia de você ser um homem ou uma mulher de oração. Há toda uma dependência do Espírito Santo do Senhor, que é nos ensinado nas Sagradas Escrituras. Que o Senhor, né, deixou um outro Consolador, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e ela nos ajuda no momento de oração. Existem coisas que nós não conseguimos expressar a Deus, e o Espírito Santo, ele nos ajuda, né, às vezes não temos nem palavras para expressar, mas o Espírito que habita nos nossos corações sabe exatamente o que estamos sentindo e o que necessitamos e o que estamos a expressar a Deus, e ele nos ajuda. Dessa mesma forma, o Espírito também nos ajuda a nos direcionarmos a Deus e reconhecer a sua majestade. Né? Muitas vezes, meus irmãos, nós nos aproximamos de Deus de forma desrespeitosa. Né? Esquecemos, isso não tem nada a ver, por exemplo, a questão corporal. Ah, pastor, eu só recebo, né, o que eu peço se eu estiver de joelho, ou se eu estiver de pé, ou se eu falar certas palavras. Não é isso que nós estamos falando. Claro que a expressão corporal, né, quando eu me ajoelho para orar ao Senhor, eu estou expressando aquilo que o meu coração deseja, que é se humilhar perante a potente mão do Senhor. Eu só posso me ajoelhar e adorar a Deus, né? Eu só posso me dobrar e pedir e conversar, né, com a cabeça baixa, com os olhos fechados ao Senhor. A forma como eu me comporto, como meu corpo se comporta no momento de oração deve expressar o temor que o meu coração tem para com o Senhor. Não é porque eu estou de joelho ou porque eu estou de pé, com os olhos fechados, que isso simplesmente vai acontecer. Né? O Senhor, ele sonda os nossos corações. E por isso a gente deve aprender nas Sagradas Escrituras quem é Deus, para entendermos como é importante e como é sério esse momento de oração. Por isso que eu digo, quando alguém pede oração a você e você diz que vai orar, ore, porque perante o Senhor você está se comprometendo. E a oração não é brincadeira, meus irmãos. É um meio poderoso que Deus deu à sua igreja para que utilizássemos para a glória do seu nome. Então, no verso 17 de 2 Timóteo 3 diz, para que o homem de Deus seja perfeito. Se queremos ser perfeitos, né, nas nossas orações e agradáveis a Deus nas nossas orações, nós vamos ouvir as suas instruções nas Sagradas Escrituras. Então, uma coisa importantíssima para as nossas orações, para que eu seja perfeito homem em oração, ter consciência com quem eu estou falando, né? Ter consciência de que Deus não é homem, que Deus é Deus, que Ele é o único, Ele é o Todo-Poderoso. Ter consciência que nós estamos nos aproximando, apesar de toda a graça que foi manifestada através de Jesus Cristo, apesar de toda a misericórdia que Deus tem conosco, apesar de toda a paciência que Ele tem conosco, e de todo o amor que Ele tem conosco, eu não posso abusar disso. Eu tenho que me aproximar de Deus com o coração sempre temeroso, sempre respeitoso, porque Ele é o Senhor. Então, eu não posso simplesmente dizer, e aí, cara, estou chegando aí para conversar com você. Eu não posso me aproximar de Deus dessa forma. Nem com os nossos pais, né? Você que é jovem, ou você que é filho, que lembra da sua mocidade. Como é que você falava com o seu pai, com sua mãe? Com um certo respeito, com um certo temor. Muito mais merece Deus. Então, às vezes, meus irmãos, as pessoas querem demonstrar uma intimidade com Deus desrespeitando Deus. E não é assim que a gente expressa a nossa intimidade com Deus. Pelo contrário, quanto mais próximo de Deus eu estiver, maior vai ser o meu temor, meu respeito, minha admiração pelo Senhor. Né? Esse efeito que o ser de Deus tem sobre nós.
quanto mais eu conheço, quanto mais luz entra no meu coração, na minha vida, quanto mais eu amo a Deus, né, maior vai ser a minha expressão de respeito, de honrar o Senhor, de obedecer o Senhor, inclusive na oração. A forma como eu falo com Deus diz muita coisa, tá certo? Então, mas o Senhor Jesus Cristo deixou algumas instruções. Nós vamos começar nessa aula, né, e nas próximas nós vamos complementar. Vamos lá para Mateus capítulo 6, onde o Senhor dá instrução acerca da oração. E lá está também gravada aquela oração tão famosa, chamada oração do Pai Nosso, né? E vamos estudar ela aqui pela graça de Deus, se assim Ele nos permitir, tá certo? Então, na oração, lá em Mateus capítulo 6, o Senhor começa a dar as instruções. Então, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6, né? E verso 5 ao 8. Mateus capítulo 6, verso 5 ao 8, nós vamos ler aqui. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te responderá publicamente. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedires. Está aqui a instrução do Senhor Jesus Cristo. E nessa instrução, Mateus capítulo 6, do 5 ao 8, o Senhor fala de dois tipos de pessoa. Claro que o Senhor estava ali dando instrução acerca da oração, e na primeira instrução ele fala dos hipócritas. Quem seriam esses? Homens religiosos da época do Senhor Jesus Cristo, ali, que faziam as suas orações públicas, não para agradar a Deus, não porque estavam ali na presença de Deus. Percebam que Jesus Cristo ele não está aqui proibindo, meus irmãos, a reunião de oração. Ele não está aqui proibindo a oração no culto público. Não é? Alguns irmãos dizem, pastor, mas o Senhor não está dizendo que em secreto eu devo me reunir em secreto, só orar em secreto? Não. O Senhor está falando de um problema aqui, que seriam os hipócritas, que estavam nas sinagogas, né, no local de culto, e quando eles levantavam a sua voz para orar, eles estavam muito mais preocupados com as pessoas que estavam à sua volta, para que essas pessoas percebessem como ele era santo, como ele é próximo de Deus, como ele ora bem, como ele usa bem as palavras, né? Ele orava nas esquinas, chamando a atenção dos homens. Então, os hipócritas, eles têm o objetivo de chamar a atenção das outras pessoas para si mesmo e não para Deus. Eles se utilizam da oração como um meio, não de graça e de glórias para Deus, mas um meio para alcançar glória para si mesmo. E aí, quando o Senhor nos diz assim, eles já receberam o galardão. Porque os homens que estavam ali à volta, admirando, né, a sua santidade, admirando, né, a forma como eles oram, era aquilo que eles desejavam. Eles não desejavam agradar a Deus, eles desejavam o reconhecimento humano de que eram homens, né, cheios do poder de Deus, homens próximos de Deus, né, homens santos. A preocupação era essa, de mostrar ao outro, né, aqueles que estavam ao seu redor, como eles eram melhores do que os outros. Então, o Senhor chama de hipócritas. E diz que eles já receberam o galardão, ou seja, aquela oração que eles estavam fazendo constantemente no público, eles não teriam a resposta do Senhor, e aquilo que eles estavam almejando, eles já tinham recebido, que era o elogio humano, o reconhecimento humano. Então, aqui o Senhor está nos ensinando, meus irmãos, novamente eu digo, precisamos conhecer a Deus, precisamos ter essa visão do Senhor, né, para que a gente se expresse em oração da forma certa. E a minha motivação para orar
Claro que nós temos a nossa ansiedade, os nossos desejos. A Bíblia, na aula passada nós falamos acerca disso, a Bíblia nos orienta a lançar sobre Deus, né, toda a nossa ansiedade, todos os nossos... E assim seríamos abençoados com a paz, né, com a paz que vem de Deus, ok? Mas, quando eu faço isso, eu penso na glória de Deus. Eu disse que a oração é um ato de fé, de confiança. Né? O salmista lá, Salmo 62, que falamos na aula passada, diz: eu confio no Senhor. Eu só confio em Ti, Senhor. Então, quando eu uso o meio de graça, que é a oração, eu digo para Deus: ó Senhor, eu confio em Ti. Eu entrego em Tuas santas mãos, porque eu sei que Tu és o Todo-Poderoso. Certo? E quando eu estou orando, eu não estou orando, meus irmãos, para agradar os homens. Eu não estou orando para agradar a mim mesmo. Eu estou orando porque eu sei que Deus quer. Né? Eu sei que essa é uma das vontades de Deus para a minha vida, que eu o busque em oração, que eu o busque na intimidade. E é isso que Jesus está ensinando aqui, que independente dos que estão ao meu redor, independente do que está acontecendo ao meu redor, se as pessoas estão vendo ou não, né, eu sempre vou ser um homem ou uma mulher que busca ao Senhor. Né? Então, quando o Senhor diz aqui, ó, no verso 6 de Mateus: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Né? É interessante. O Senhor diz assim, olha, não faça como os hipócritas. Não busque audiência para a sua oração. Novamente eu vou dizer, o Senhor não está proibindo a oração pública, o culto público, o seu lugar, as orações. Quando adoramos a Deus, nós vamos ver aqui os tipos de orações que podemos oferecer ao Senhor, né? E uma delas é uma oração de adoração, de louvor a Deus, e que é bem cabível dentro do culto ao Senhor. Todo culto ao Senhor deve ter esse elemento, né, que é a oração. Tá? Então, o Senhor não está proibindo a oração pública. O que o Senhor está, vamos dizer, recriminando, nos chamando a atenção para negativamente, é uma correção aqui, que nós não deveríamos orar para agradar os homens, mas deveríamos orar pensando no Senhor, pensando na nossa comunhão com Deus. Então eu busco a Deus em oração, não porque eu quero o elogio dos homens, mas porque eu amo a Deus. Então, se eu amo a Deus, eu vou orar em secreto. Quando diz aqui no seu quarto, né, trancado, quando ninguém sabe, só entre você e Deus. Aula passada eu disse isso. Nós temos que ter convivência com Deus, e a nossa convivência não se limita ao domingo no templo com os irmãos. Nossa convivência com Deus, né, aí onde a oração se torna um termômetro de espiritualidade. Será que eu tenho uma vida de oração com Deus? Será que eu converso com Deus todos os dias? Será que eu tenho essa proximidade com Deus? Se eu estou aproveitando, né, essa proximidade que Jesus Cristo conquistou para nós? Né? Então, isso é o que o Senhor Jesus Cristo está mostrando aqui, né, em Mateus 6. Que eu deveria orar, ter essa postura de orar em secreto. E aí ele diz claramente, publicamente Deus me recompensará. Como publicamente? Porque aquilo que eu peço em secreto ao Senhor, aquilo que você não sabe das minhas orações, como eu tenho aberto meu coração, mas Deus sabe, Deus me conhece, mesmo, né, que eu não abra minha boca, mas Ele já sabe que o meu coração está a pedir. Né? Quando eu estou orando em secreto, em silêncio, trancado no meu quarto, só o Senhor conhece as minhas petições. Então, é uma proximidade individual com o Senhor. E Jesus disse que nós deveríamos cultivar esse tipo de intimidade com Deus. Né? Novamente, aqui o sinal de intimidade com Deus não é a forma como eu falo desrespeitosamente, mas um buscar a Deus a sós. Um buscar a Deus que faz parte do meu cotidiano. Todos os dias eu devo orar, meus irmãos, e você também. Todos os dias eu devo falar com Deus. Todos os dias eu devo procurar a Deus em secreto. Né? Não só nas nossas reuniões familiares, no momento da refeição, que são orações que nós dividimos com aqueles que moram conosco, que convivem conosco. Essas orações, elas têm o seu local, mas além dessas orações, eu tenho que ter o meu momento sozinho com Deus. E Jesus estava ensinando isso, sabe por quê, meu irmão?
Se eu tenho o meu momento secreto com Deus, se eu sou um homem de oração e busco a Deus de forma secreta todos os dias, isso vai se refletir na minha adoração pública. Isso vai refletir na minha convivência com o próximo. Então, as pessoas vão me pedir oração e eu vou orar em secreto, né? E eu vou interceder por elas em secreto. Quando eu estiver na reunião de oração na igreja, ali não se resume a minha vida de oração. Ali é apenas uma extensão da minha intimidade com Deus. Quando eu estou no culto solene, orando a Deus, ali também não se resume só. Não vai ser a primeira vez que eu falo com o Senhor num dia. Mas antes mesmo de chegar na igreja, antes de sair de casa, ao acordar, eu já devo conversar com Deus. Inclusive é um bom hábito você que é servo do Senhor. Ao abrir os olhos, a primeira coisa que vem na sua mente é dizer: Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome por mais um dia. Senhor, obrigado por uma noite de descanso. Mover os nossos pensamentos ao Senhor. Ele ter essa honra, de ter os nossos primeiros momentos ao despertar todos os dias. Isso é um hábito, meus irmãos, que precisamos cultivar, um bom hábito. Isso traz bênção sobre as nossas vidas. Então, a primeira instrução que o Senhor diz aqui, em Mateus 6, que nós não deveríamos ser como os hipócritas, que usam da oração só como um meio de se autopromover, de chamar a atenção para si. Não deveríamos andar desse jeito. A segundo tipo de pessoa está a partir do verso 7, que diz: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos pedires. Olha aqui, o que eu disse: conhecendo o Senhor, conhecendo Deus, o qual tu estás se direcionando em oração, você vai ter uma postura diferente. Jesus aqui diz novamente, presta atenção. Ele falou dos hipócritas, homens religiosos, que tinham entendimento de quem era Deus, tinham instrução de quem era Deus. Ele estava falando ali de forma muito direta para os fariseus, para aqueles homens que viviam ali, queriam ser reconhecidos pela igreja da época. O segundo tipo de pessoas são os gentios. Gentios são aqueles que não faziam parte do povo judeu, aqueles que não estavam debaixo da aliança de Israel, eram chamados gentios. Então ele está falando aqui de um tipo de pessoas que não tinham o entendimento de Deus. E aí ele diz que essas pessoas repetiam. E aí vamos entrar no assunto que na nossa cultura, oração não é reza. Reza é uma repetição de palavras. Repetição de palavras. A oração é um diálogo com Deus. Eu converso com Deus. Então, o Jesus disse que eu não deveria ser como os gentios que falam repetidamente, achando que por repetir ou por falar muito, Deus haveria de ouvi-los. E aí o Senhor nos dá a instrução. Deus já sabe que vocês necessitam antes mesmo vocês pedirem. Então, Jesus está nos ensinando aqui que Deus, Ele deseja conversar conosco. Ele deseja que venhamos aos seus pés, nos prostremos e venhamos abrir o nosso coração, conversar com Deus e não repetir. E o interessante é que no próximo verso, o verso 9, Jesus diz: orareis assim, e dá um modelo de oração, que é a chamada oração do Pai Nosso, e muitos dos que não entendem as Sagradas Escrituras repetem essa oração várias e várias vezes sem entender o sentido. Nos próximos vídeos, nós vamos falar acerca da oração do Pai Nosso e você vai começar a entender o que cada etapa da oração do Pai Nosso, como Jesus nos ensinou, como deveríamos nos aproximarmos de Deus, como é ampla esse meio de graça, como é amplo esse meio de graça, como é importante para a nossa vida, como ele pode transformar o nosso ser e aqueles que estão à nossa volta. Mas o Senhor disse que nós não deveríamos ser como gentios, só repetindo palavras. E a repetição, meus irmãos, ela demonstra a ignorância, a falta de entendimento do que seria a oração e de como deveríamos nos relacionarmos com Deus. Deus não precisa que você fique repetindo a mesma coisa.
E aí vem uma questão aí que não é uma dica, mas uma preocupação que nós devemos ter, por exemplo, no momento que nós somos chamados a orar e confessarmos os nossos pecados. E aí eu lembro dessa questão da repetição, né? Se todas as vezes que eu for confessar o meu pecado, eu confesso o mesmo pecado, significa que eu não me arrependi e que eu devo prestar muita atenção. Então, a oração também nos dá autoentendimento, porque quando eu falo e eu escuto o que eu estou falando, né? Quando eu tenho consciência de quem é Deus, né? E eu me movo para falar com Ele, abro meu coração, tem coisas que eu percebo e eu vou perceber se eu estiver atento que eu estou falando com o Senhor. Um deles é o tipo de pecado que tem permanecido na minha vida. Então, a oração de confissão do pecado não deveria ser uma repetição de mesmo pecado. Claro que o texto aqui não está falando disso, mas eu aproveitei aqui a ideia. O texto aqui está falando que eu não devo o quê? Repetir palavras. Oração não é repetição de palavras. Deus não vai me atender porque eu repeti a mesma oração 10, 15, 100, 200, 1000 vezes. Deus não vai me atender por isso. Ele sempre vai se mover utilizando de sua graça e de sua misericórdia. Ele sabe o que eu necessito antes de eu falar. Inclusive, Ele sabe melhor do que eu mesmo. Deus sabe o que é melhor para mim, né, do que eu mesmo. Então, às vezes, como eu disse, como uma criança, às vezes a gente pede coisas que não deveríamos pedir. Né? A palavra diz que é pedis e não recebeis, porque pedis mal, pedis para os seus próprios deleites. Né? E é um tipo de oração pecaminosa. E Deus responde não, Deus reprova. E Deus nos repreende e nos corrige, como a gente viu lá em 2 Timóteo 3,16, que a palavra de Deus nos dá a instrução e a correção. Então, a palavra de Deus serve para corrigir a nossa oração. E aqui em Mateus capítulo 6, Jesus está fazendo aqui um ajuste. Nós não deveríamos ser como os gentios, sem entendimento de quem é Deus, achando que por gritar, falar alto, né? Achando que repetir várias vezes, ou porque eu estou de joelho, ou porque eu estou falando de uma forma mais enfática, isso vai mover Deus. Não. Se você conhece o Deus qual você serve, você sabe que Ele conhece o teu coração. E a nossa oração deve ser sempre o quê? Calma, tranquila ou emocionada quando isso for genuíno. Quantas vezes eu tenho que chorar aos pés do Senhor? Outras vezes eu me encho de alegria, louvando a Deus, agradecendo a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado sobre nós. Então, a minha motivação tem que ser respeitosa, porque eu estou me dirigindo a Deus e não a qualquer homem. Ela deve conter os meus sentimentos genuínos, né? Eu não vou orar para chamar a atenção de ninguém que está ao meu lado, ao meu redor, mas deve ser um encontro, né? Porque eu amo a Deus, porque eu quero a presença de Deus, porque eu quero apresentar a Deus, né, as minhas orações, as minhas petições, os meus planos, né, os meus desejos, porque eu quero adorá-lo, né, porque eu quero expressar o meu amor para com Ele, quero exaltá-lo. Quando eu sinto essa necessidade, eu posso fazer isso em oração. E aí o Senhor diz, olha, não seja como os gentios, que sem entendimento acham que por repetirem várias vezes Deus vai ouvir. Então eu não posso ser como os gentios sem entendimento. Eu conheço a Deus, busque ler a palavra de Deus, busque ter entendimento da doutrina que é revelada nas Sagradas Escrituras. E a partir desse conhecimento que vem das Sagradas Escrituras, vai moldar a nossa oração e ela vai se tornar mais agradável a Deus. Certo? Meus irmãos, no próximo vídeo vamos falar acerca da oração do Pai Nosso, mas eu quero já deixar aqui aberto o canal para que você faça as suas perguntas, para que você participe, né? E estarei aqui organizando para que a gente possa responder e trazer mais esclarecimento, tá? Então, um pedido que eu vou fazer para vocês é se inscrevam no canal, porque fica mais fácil a divulgação, né? Quando você se inscreve no canal, toca ali no sininho para ele ativar o sininho, que quando tiver estudo novo você vai ser notificado, né? Então, compartilhe com os seus
membros da família. É uma forma que a gente possa chegar nos lares. Às vezes a gente quer trazer um irmão na igreja, ele não vem, ele não pode porque ele tem a outra igreja, ou um parente que você quer que escute. Selecione os estudos, não só meus, de outros pastores, e faça uma seleção, porque nesse momento onde todo mundo está em casa, está ali ligado, às vezes na televisão, assistindo coisas que não edificam, você pode oferecer ali uma alternativa e, claro, se dobrar, né, perante o Senhor, orar por aquela família, para que Deus abençoe. Eu espero no Senhor que os nossos estudos sejam uma bênção para você, e peço que você esteja em oração, né, ao meu favor, também do pastor José Vasconcelos, que tem, né, aqui dividido e tem sido um novo para nós dois, e tem sido um desafio, né, trazer a palavra, mas eu sei que Deus, na sua graça e misericórdia, nos tem preparado para esse momento. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Vamos dobrar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Tu és, nos dobramos perante Ti, Senhor, sabendo que toda graça e toda misericórdia vem de Ti, sabendo da Tua bondade, Senhor, e nos dá o privilégio de sermos feitos Teus filhos e termos, ó Pai amado, agora um caminho aberto, onde podemos Te buscar em qualquer lugar, Senhor, em qualquer situação. Podemos clamar e Tu nos escutas, Senhor. Queremos Te agradecer, bendito Deus. Rogo, Pai amado, por todos aqueles que vão ouvir esse estudo, que Teu Espírito Santo os guie, que Tu transforme as suas vidas, Senhor, que Tu nos ajude, Pai eterno, a sermos instrumentos da Tua graça, Pai. Leva, Santíssimo Deus, essa mensagem aonde quer que Tu queiras, desejas. Entregue nas Tuas mãos, Senhor, todas as famílias que escutem esse estudo. Que Tu os abençoe, que Tu desperte, Senhor, aqueles que estavam adormecidos para ter uma vida de oração e intimidade contigo. Que Tu tenhas misericórdia da Tua igreja na face da terra. Rogamos também, Pai eterno, por todos os enfermos que estão nos hospitais, por todas as famílias que têm perdido seus entes queridos, por essa enfermidade, essa pandemia, Senhor, no mundo inteiro. Ó Pai amado, tem misericórdia, consola os nossos corações, fortalece-os, Senhor, enche-os com Teu Santo Espírito, e só Tu, Pai bendito, pode frear, assim que Tu dê sabedoria, Pai eterno, para que possamos voltar à nossa vida normal. Dá sabedoria aos homens de ciência, para que eles possam achar uma cura, Santíssimo Deus. Abençoa a Tua igreja, Pai eterno, toda a face da terra. Em especial, eu Te peço por cada família que tem se congregado ali na igreja do IPSEP, em Camaragibe, em Vitória, em João Pessoa. Senhor, Tu bem conheces cada uma dessas famílias, estejas protegendo, livrando todo o mal, e que lembre-se, Senhor, que hoje é domingo, dia do Senhor, que estejam aos Teus pés, Pai, Te adorando e Te louvando. Que esse estudo seja útil, Senhor, para sermos mais agradáveis a Ti, pois eu sei, Pai eterno, que Tu és merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Em nome de Jesus Cristo, eu Te peço e Te agradeço. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus te abençoe. Vou ficar esperando aqui as suas perguntas e, novamente, eu renovo. Faça a sua inscrição no canal, né? Quando chegar a nossa meta aqui, meus irmãos, não é ter audiência, mas se chegarmos a 1000 inscritos, vai facilitar e muito a confecção dos vídeos, né? Tem alguns limites que o YouTube nos coloca, dependendo dos inscritos. E claro que eu peço muito mais que você ore, né, por meu ministério, ore pelo ministério do pastor Vasconcelos, e que você que é minha ovelha, nós estamos orando por vocês. Que estamos com muita saudade de estarmos no templo louvando a Deus, e pela graça do Senhor eu sei que vamos voltar, e quando voltarmos vamos fazer uma grande festa para a glória do Senhor, nos reunirmos e nos alegrarmos no Senhor. Que Deus te abençoe. Se quiser conversar comigo, entre em contato e estaremos sempre abertos.
Que Deus te abençoe, meu irmão, e que tu tenhas um bom domingo na presença do Senhor. Amém? Então, até o próximo domingo, vamos continuar falando acerca da oração. Amém? Que Deus te abençoe. Tchau, meus irmãos.